Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom que estamos juntos para falar do nosso Deus, do nosso Senhor e adorá-lo, exaltá-lo. Nós somos igreja quando estamos lá fora. Quando estamos aqui, nós somos corpo. Estamos aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecer o seu nome. O nome eclésia, né? Chamados para fora. Você tem um chamado lá fora, nós vamos discutir isso aqui, mas quando o corpo está reunido aqui, nós precisamos mostrar e expressar a mais perfeita expressão de um corpo unido em harmonia. Harmonia, o que é harmonia? Quando você toca todas as cordas de um instrumento e elas vibram em uma harmonia tal que é liberado um som. E aquele som tem um tom, não é assim? Nós estamos aqui em harmonia para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deus às vezes reduz para revelar. Deus às vezes diminui para revelar. Não a si, Ele diminui a situação, Ele diminui as coisas, Ele diminui, Ele reduz até mesmo as nossas expectativas para Ele poder revelar. Juízes capítulo 6, nós vamos ler juntos. É um versículo, uma passagem bíblica que todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa história. Nós vamos viajar no palco da história e rever uma história que todo mundo conhece, mas eu quero agora que nós entremos nessa história, nessa passagem bíblica com uma outra percepção. Entendemos que Deus, Ele sempre fala conosco nas suas escrituras, e Ele fala várias vezes de formas diferentes. Você vai ler a Bíblia um dia e vai ver uma coisa, daqui a um mês você vai ler, Deus vai te mostrar uma outra coisa, e hoje vamos ver aqui o que o Senhor quer dizer para nós. Vamos ler o capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Em Juízes vocês vão ver várias vezes essa passagem. Eles fizeram mal aos olhos do Senhor e vos sobreveio algum problema, alguma luta. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Para um pouquinho aí, olha que interessante, o inimigo ele vem, ele não quer te matar, ele quer te deixar sobrevivendo apenas. O desejo do inimigo não é te matar, é te deixar sobreviver, é só o suficiente para você sobreviver. Ele tira seu sustento, tira seu alimento, tudo que você faz ele vai lá e arranca. O devorador faz assim, o diabo faz isso, ele vai destruindo tudo, e você às vezes tem que se esconder em covas, tem que se esconder em cavernas, tem que cavar buracos, e o inimigo vem para arrancar tudo que você produz. Você trabalha, gera, e de repente o inimigo vem e rouba tudo, e sobra somente para a sua sobrevivência. Continua, 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiasrita.
E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Mas Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" E ele lhe disse: "Ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai." E o Senhor lhe disse: "Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem." Eu quero repetir: "Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem." E ele disse: "Se agora tenho achado graça nos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti." E disse: "Eu esperarei até que voltes." Você tem algum voto com o Senhor? Fez algum voto para Deus? Ele diz assim: "Eu estou esperando. Eu estou esperando o seu voto, até que você volte e cumpra-o. Rogo-te que daqui..." Vou voltar ao versículo de novo. "Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti." E disse: "Eu esperarei até que voltes." Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos e deu um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: "Toma a carne, os pães ázimos, põe sobre esta penha e derrama-lhe o caldo." E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os pães ázimos. E então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: "Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face." Porém o Senhor lhe disse: "Paz seja contigo, não tenha medo, não temas, não morrerás." Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: "O Senhor é paz", que significa Yahvé Shalom, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: "Toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque." Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, e eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Uns aos outros disseram: "Quem fez essa coisa?" E esquadrinhando e inquirindo disseram: "Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa." Então os homens daquela cidade disseram a Joás: "Tira para fora o teu filho para que morra." Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: "Contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram seu altar." Por isso, naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: "Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar."
Vamos ficar no último verso, vamos ficar no 33. Pode ir no 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Tá bem? Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos te louvar, te engrandecer, dizer que o ambiente é teu, a casa é tua, o altar é do Senhor. Tudo pertence a ti, Pai. Nós estamos aqui para te ouvir e ver o que o Senhor quer falar com cada vida nesta noite. Nos abençoa, nos dá a graça de entendermos, de vivermos e compreendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Amém. Que palavra longa, né? História longa. Todo mundo conhece a famosa história de Gideão. É maravilhoso, a história é bonita, o local é um local maravilhoso. Eu já estive lá, já fui inclusive lá naquelas fontes, que hoje nós chamamos de as fontes de Gideão, já estive naquele ambiente. É um local profético. De fato, você começa a ver assim, como Deus conseguiu trabalhar tão poucas pessoas em uma situação tão drástica, tão difícil, e como que Deus conseguiu operar. É claro que Deus consegue todas as coisas, mas é porque Deus quer operar através de nós, e muitas vezes o maior empecilho da ação de Deus somos nós. Nós somos a maior dificuldade da ação de Deus, porque Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu contar comigo e preferiu contar com você. E nós vemos agora uma situação no livro de Juízes. Primeiro, e fizeram mal aos olhos do Senhor. E lhe sobreveio uma batalha, lhe sobreveio uma luta, lhe sobreveio uma dificuldade. Isso se repete várias vezes na leitura do livro de Juízes. Mas eu percebo que tem momentos que Deus permite que a nossa vida entre num cenário, às vezes, de escassez, num cenário de pressão, num cenário de medo, às vezes num cenário de atraso. Não é porque Ele nos abandonou, não é por isso, mas é porque Ele decidiu revelar algo para mim, revelar algo para você, revelar algo para a sua igreja que talvez nunca seria percebido se as coisas estivessem tudo bem. Às vezes, no mundo de muito barulho, de muita fartura, parecendo que está tudo bem, muitos se esquecem de Deus, sim ou não? Ah, Deus me dá um filho, aí Deus dá um filho. Aí fica 6 meses sem ir na igreja. Não, o menino não pode tomar vento, o menino não pode ver gente. Ah, não tomou vacina, né? Assim, aí Deus fala assim, para que eu te dei o filho? Te dei o filho para te afastar de mim? Cuidado, depois Deus pede o filho, né? Como Ele fez com Abraão. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Então nós, muitas vezes, nos tornamos a maior dificuldade da ação de Deus na nossa vida. Nos tornamos o maior inimigo de nós mesmos. Existe um midianita dentro de nós. Olha que tristeza. Existe um amalequita dentro de nós. Existe um do Oriente dentro de nós que precisa ser derrubado, precisa ser mandado embora, tem que sair. Juízes capítulos 6 e 7 não são apenas capítulos sobre Gideão vencendo midianitas, são capítulos mostrando como Deus trata um homem ferido. E nós vamos mergulhar nessa história, como Deus trata uma geração oprimida, como é que Deus trata um povo espiritualmente confuso, como estamos nos dias de hoje. O povo de Deus está confuso. Por que está confuso? Por confiar demais em muitas coisas. Por se tornar como o rei Asa. A Bíblia diz que Asa morreu porque confiou mais nos homens, nos médicos, do que em Deus. Ele tinha uma ferida no pé. Mas ele confiou tanto nos homens e não confiou em Deus, e ele morreu. Então nós estamos numa situação em que nós estamos muito presos a estruturas, muito presos a pessoas, muito presos a condições, a placas, a aquilo que você vê de mídia. Você está muito preso em vestimenta, muito preso em coisas externas, quando Deus está querendo tratar o nosso interior. E muitas vezes somos um bando de sepulcros caiados, ambulantes, andando pela rua, andando pela igreja. E Jesus olha para aqueles fariseus que eram homens guardadores da lei. Eles liam, eles aplicavam o seu tempo na leitura da lei, na interpretação da lei. Mas Jesus chega para eles e fala assim: vocês são sepulcros caiados. Eu vivo repetindo na igreja, nós vamos no cemitério e vamos encontrar granitos que a gente não consegue pôr na nossa casa, sim ou não? Granitos nobres, belos,
que nós não temos coragem de comprar, de tão caro que é, a gente não põe na nossa casa, mas põe num sepulcro. Tão belos que são, mas lá dentro tem morte. Às vezes estamos andando como sepulcros. Estamos mortos, estamos tentando manter uma aparência exterior, mas por dentro estamos doentes, mortos. E a maioria das pessoas, quando lê essa passagem que a gente está falando aqui, vai entender, vai enxergar apenas a parte mais conhecida. 300 homens, as trombetas, os cântaros e a vitória. Mas a verdade, irmãos, é que o milagre da vitória no capítulo 7 só existe porque Deus trabalhou um povo, Deus trabalhou um líder, Deus trabalhou uma pessoa no capítulo 6. Entende que existe um degrau e que existe um processo. Deus trabalha para fazer algo, Deus trabalha em nós. O livro de Isaías fala: desde a antiguidade não se viu nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe, aqui tem uma chave muito poderosa para nós. Deus, ele não começa libertando a nação, ele começa libertando o homem que ele vai usar. Deus não começa libertando a sua casa, ele começa libertando você, que ele quer usar para libertar a sua casa. Deus não começa libertando o seu trabalho, mas ele começa usando pessoas naquele ambiente que ele quer usar para mudar aquele ambiente. Deus não começa trabalhando em um grupo de uma vez, ele trabalha primeiro em uma pessoa e põe fogo naquela pessoa e ela põe fogo nas outras. Entende isso? Deus sempre começa trabalhando em alguém. Ele sempre vai escolher alguém. Talvez o menos provável, talvez aquela pessoa que ninguém espera nada dela. E ali estava Gideão, lá estava aquele menino, aquele homem jovem. Muita gente quer uma vitória pública, muita gente quer ser honrada publicamente, mas não aceita o tratamento no secreto. Nós estamos sendo tratados todos os dias no secreto. Todos os dias o Espírito Santo nos confronta. Todos os dias Deus fala algo comigo e com você, mas às vezes nós não queremos ouvir o que Ele está falando. Às vezes nós estamos com tanto barulho que nós estamos rejeitando. Nós queremos o capítulo 7, mas rejeitamos o capítulo 6 da nossa vida. Rejeitamos o tratamento, rejeitamos as mudanças que precisam ser feitas, algumas peculiaridades que precisam ser tratadas, alguns alicerces que precisam ser feitos primeiro, algumas vedações para que não haja infiltração na sua alma, no seu coração, e nós precisamos tratar. Hoje o Espírito Santo, ele quer descortinar algumas coisas dos nossos olhos, nas nossas mentes e nos nossos corações. E primeiro eu quero falar sobre o cenário de Juízes capítulo 6, quando nós lemos, quando o povo de Deus está vivo, mas está escondido. Nós estamos vivos, mas estamos escondidos. Israel sendo oprimido pelos midianitas. O texto mostrando que quando chegava o tempo da colheita, eles chegavam como gafanhotos. Eles chegavam destruindo tudo, roubando tudo, levando tudo. Eles vinham e destruíam tudo, não ficava nada. Por isso que eu estava dizendo, eles somente sobreviviam. Era para comer. Era só para sobreviver, não conseguiam prosperar, não tinham fartura, não conseguiam guardar nada. Israel não estava apenas sofrendo ataque, eles estavam sofrendo roubo de futuro. Tem pessoas que estão tendo seus futuros roubados, tem famílias que estão tendo seus futuros roubados. Tem coisas que acontecem em nossas casas que estão roubando o futuro dos nossos filhos, estão roubando o futuro dos seus sonhos. Israel estava sofrendo um roubo de futuro. Os midianitas, eles não queriam apenas ferir Israel, eles queriam impedir que Israel prosperasse. Eles queriam provocar algo profundo naquele povo. O que é? O que eles queriam fazer? Tem fases da sua vida, da nossa vida, que o inimigo, ele não tenta só matar você necessariamente de uma vez. Não vale a pena matar você de uma vez, destruir você de uma vez. Ele quer esvaziar você aos poucos. Ele quer ir definhando você aos poucos, te matando aos poucos. É dessa forma que ele consegue. Ele tenta fazer com que você trabalhe, mas não veja fruto. Que você ore, mas não veja o resultado da sua oração. Que você plante, mas que outro coma. Que você ore e ache que não está acontecendo nada. Ele tenta fazer com que seu coração entre numa fadiga espiritual. Tem muita gente vivendo um momento de fadiga espiritual. O que nós lemos mostra um povo que ainda existia, mas não tinha nem dignidade. Eles não viviam com dignidade, porque eles estavam morando em covas. Eles receberam uma terra prometida, mas estavam vivendo escondidos em covas, em buracos, em valas. Eles não tinham mais dignidade. Um povo que ainda respirava, mas que não governava.
Tem gente respirando, mas não governa mais. Um povo que ainda tinha uma promessa. Tinha ou não tinha promessa? Tinha, mas eles viviam como fugitivos. Eles tinham uma promessa, viviam na terra da promessa, mas se comportavam como fugitivos. Gideão aparece agora malhando trigo no lagar de uvas, totalmente incoerente, porque não se malha trigo no lagar. O lagar é o local de pisar uvas. Mas era um buraco, era como se fosse uma piscina, lá está ele escondido. Eu o louvo, acho isso maravilhoso, porque o homem no meio de um momento tão difícil, num momento de tanta luta, de batalha, de medo, lá estava ele, ainda que escondido, preparando o alimento para sua família, para sua casa. Tem homens que estão no buraco, estão sofrendo, estão ralando, mas continuam mantendo a sua posição, ainda que de forma difícil, escondida, mas lá está ele não se entrega. Lá estava Gideão, talvez a valentia de Gideão. O que chamou a atenção de Deus é de ver um homem no meio de todos aqueles que poderia estar escondido na cova, mas ele achou uma forma de fazer algo, de manter o sustento da sua casa. Lá estava ele, malhando trigo, no lagar de uvas, mas estava. Como que você tribula o trigo? Como que você amassa? Como que você trabalha o trigo? É em locais abertos, porque à medida que vocês vão passando uma roda, geralmente é uma roda de ferro, como se fosse um grande arado, redondo, geralmente as crianças ficam em cima, colocam peso ali, e à medida que ele vai passando em cima do trigo, ele quebra a semente, ele tribula a semente, daí o nome tribulação. Ele amassa e a casca da semente se quebra, e o vento vai batendo e vai levando a casca e vai ficando o trigo. Mas lá estava Gideão, no lagar, amassando o trigo, talvez tendo que pegar a palha, colocar para fora, continuar amassando, tentando fazer. O lagar era lugar de uva. Trigo normalmente malhado em locais abertos, mas Gideão está fazendo o trabalho certo, ainda que no lugar errado. Ele estava lá. Por causa de quê? Por causa do medo. E isso é um retrato forte da igreja hoje. Nós estamos escondidos, temos medo de nos manifestar. A igreja tem medo de falar do nome de Jesus e ser reprovada. As pessoas têm vergonha de dizerem que são servas do Senhor. Você é crente? Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou canela de fogo, eu oro de madrugada, eu não tenho vergonha, eu ainda tenho Bíblia de papel, aliás, eu tenho dezenas de Bíblias de papel, eu leio, eu oro, tem que ser assim. Mas tem pessoas que ainda estão se envergonhando do Senhor. Mas lá está Gideão trabalhando. Quantas pessoas têm o dom de Deus, ainda têm chamado, ainda têm unção, ainda têm força potencial, mas estão exercendo a própria vida em lugares apertados. Estão exercendo o seu chamado escondidos. Estão exercendo o seu chamado em lugares inadequados. Sabe por quê? Por causa de medo. Por causa de alguma pressão externa, por causa de uma opressão, por causa de dor acumulada. Quanta gente foi ferida, machucada e não se curou, e aí está lá guardando, lambendo suas próprias feridas e não se resolveu, e não consegue exercer o seu chamado. Pessoas que estão sofrendo pressão também do inimigo. Quantas pessoas estão vivendo isso? Uma geração oprimida, que sempre acaba se adaptando ao absurdo. Oprimidos, se adaptando e fazendo coisas absurdas. É um dos maiores perigos espirituais para a igreja nos dias de hoje. Porque quando você começa a considerar normal viver abaixo daquilo que Deus te chamou para viver num patamar, e você se acostumou a começar a viver debaixo dele, começa a viver debaixo daquele patamar, isso é um perigo. Porque você pode se acostumar com a cova. Você pode se acostumar com a caverna. E pode talvez não querer mais sair. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a ver um sinal de derrota visível. A derrota está batendo a porta. O primeiro sinal de opressão não é a derrota visível, é a normalização do esconderijo. Você acostuma com o esconderijo. Tá bom. Por que você está ali? Não sei, só sei que estou assim. Aí seus filhos já nascem no esconderijo, já não saem mais também. Você foi colocado no esconderijo, gera filhos no esconderijo, seus netos no esconderijo, daqui a pouco o esconderijo está lotado de gente, abarrotado. Por que vocês vivem aqui? Eu não sei, meu pai era assim, meu avô era assim, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não quero mudar. Por quê? Porque eu só sei que foi assim. E ali fica. Mas Deus não nos chamou para isso.
Quando a pessoa se acostuma a viver de uma forma escondida, quando ele se acostuma a falar pouco, quando ele acostuma a sonhar pouco, quando ele acostuma a crer pouco, quando ele acostuma a colher menos do que Deus prometeu, a opressão já moldou sua identidade. A identidade dele já está moldada. Porque é isso que o diabo quer. Que você aprenda a semear pouco, a colher pouco, a pensar baixo, a não querer nada, a não sonhar. Deus fala assim, meus sonhos são muito mais altos que os seus. Olha só. Deus está falando de sonhos elevados e nós estamos preocupados com o físico, com o chão, e outros preocupados com covas, outros preocupados com buracos. Quando nós começamos a acostumar com a colheita bem menor do que aquela que Deus te prometeu, algo está errado dentro do seu coração, algo está errado dentro da sua mente, algo precisa ser transformado. Nós vemos que Deus encontra Gideão no esconderijo, mas não conversa com ele a partir do esconderijo. Olha que coisa interessante. O anjo do Senhor aparece para ele lá no versículo 12 e fala assim, o Senhor é contigo, o homem valoroso. Deus joga uma palavra para ele, uma palavra impressionante, porque Gideão está escondido, mas Deus chama ele de valente, de valoroso. Gideão está com medo, mas Deus chama ele de forte. Ele se sente pequeno em si mesmo, mas Deus fala com ele, não a partir do que ele se sente, mas a partir daquilo que Deus o vê. Deus, quando te chama, Ele te vê como Ele projetou você, não como você está se sentindo. Ele te chama de acordo com o sonho que Ele tem para você, de acordo com aquilo que você será em Deus. E aqui tem uma chave de novo que muitos de nós passamos lendo e não entendemos. Deus não se comunica conosco a partir da nossa condição. Ele não se comunica com você a partir da sua condição. Ele fala com você a partir do propósito que Ele tem na sua vida. Ele se comunica com você olhando o propósito que Ele tem para você. Então, quando Ele chama Gideão porque Ele vê em Gideão um homem forte, valente, corajoso. Os homens poderiam chamar Gideão de escondido, mas Deus chamou Gideão de homem valente. Os homens poderiam olhar o momento dele, mas Deus olhou o destino. Quando Deus olha para você, Deus está olhando o seu destino. Deus conversa com você através do seu destino. Deus lidou com José o tempo inteiro, mesmo quando ele estava no cárcere, baseado no destino que ele tinha para José. Os homens normalmente avaliam a superfície, Deus enxerga aquilo que ainda está escondido. Deus enxerga aquilo que vem nas próximas páginas, nos próximos capítulos da sua vida. Deus está olhando. Isso nos confronta profundamente, porque tem pessoas que já estão acostumadas com a crise e já se definiram por ela, já se entregaram. Quantas pessoas, a gente tem aquele termo, nadou, morreu na praia. Quantas pessoas vão desistir a poucos metros? Terão nadado quilômetros e a poucos metros da praia, elas desistem. Quantos já vimos isso acontecer? Os homens continuam avaliando a superfície. Tem homens que já se definiram pela crise, homens e mulheres, que já se definiram pelo erro, cometeu um erro e ficou ali, caiu ali. Quando Jesus fala assim, levanta e pega a sua cama e vai andando, vaza. Uma pessoa caiu e ficou, eu não vou levantar mais, não tem ninguém que me pega para me levantar aqui. Ele falou, levanta rapaz, pega a sua cama e anda. Levanta. Pessoas que já estão se definindo pela opinião de quem não discerniu nada. Tem gente que olha para você e não discerniu o seu futuro. Tem gente que olha para você e não conhece você como Deus te conhece. Tem gente que olha para você e não conhece o seu futuro, mas Deus conhece o seu futuro. Tem gente que está se definindo pelas palavras de outras pessoas, mas o céu quer dizer para você, não é apenas aquilo que a dor tentou fazer com você, é aquilo que eu vou fazer com o que fizeram com você. É o contrário, não importa o que fizeram com você, mas o que Deus vai fazer com aquilo que fizeram com você. E como você vai se portar depois disso? Gideão responde quase em tom de frustração. Mas se o Senhor é conosco, por que o negócio está feio desse jeito? Por que o trem está feio? Gideão era mineiro, né? Senhor, o trem não está legal para nós. Por que está acontecendo esse trem com a gente?
né? Por que nós estamos vivendo isso? É uma pergunta humana, é uma pergunta de quem sofre, é uma pergunta de quem está machucado. Está todo mundo com uma pergunta para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando essa batalha? Eu não desejei mal, eu não fiz maldade, eu não tinha má intenção. Por que está acontecendo isso comigo agora? É uma pergunta humana, é uma pergunta sim de quem já teve promessa e que não viu a promessa cumprindo. Gente que está cheia de promessa, mas está vivendo um momento de opressão na sua vida. É a pergunta de quem conhece a história de Deus. É uma pergunta de quem conhece o que Deus pode fazer, mas não consegue ver essas coisas acontecendo hoje. De gente que lê e fala: nossa, quantas maravilhas Deus fez, mas por que isso não está acontecendo hoje? Parece até Abacuque: meu Deus, que injustiça, injustiça. Lembra de Abacuque reclamando de tudo? Não pode ser desse jeito. Mas Deus não fica ofendido com essa dor. Saiba que Deus não se ofende com essa dor sua. Não fica. Deus tratou Gideão. Deus olha para ele. Deus não rejeita pessoas feridas. Deus não rejeita homens e mulheres feridos. Apenas Ele não permite que eles permaneçam definidos por essa ferida. Quando Deus olha, Ele não te vê pela sua ferida e não permite que você se enxergue pela sua ferida. Vamos visitar lá em João capítulo 9, quando aquele homem, não, João 9 não, vamos lá no paralítico na piscina, no tanque de Betesda. João 5, quando Jesus, não precisa procurar não, Igor. Quando Jesus chega perto daquele cara e Jesus começa a conversar com ele: você quer ser curado? Ele: mas tem 38 anos. Aí João já pensou: aqui alguém jogou na água. O Frederico passou aqui, entrou na água e saiu. Hoje o José e o Manel, todo mundo entrou e saiu, mas eu não tenho ninguém, tem 38 anos, nem aquele cara que era líder da minha célula, nem o pastor que podia estar me julgando, empurrou para mim na água, ninguém, eu estou aqui há 38 anos. Jesus falou assim: pega a sua cama e anda. Você está esperando os outros por quê? E a Bíblia diz, na versão João Ferreira, diz assim: de repente ele olhou para si, e ele se viu curado. Olha que coisa interessante. Não é o que as pessoas definem, não é o que as pessoas dizem, mas é o que você vê. É como você se olha, é como você se enxerga. E a Bíblia foi clara: ele se viu curado, levantou, pegou sua cama e saiu andando. 38 anos, irmãos, 38 anos, fedendo de xixi, fedendo de cocô, estava ele lá, sujo. Você acha que alguém ia lá trocar fralda? Você acha que tinha fralda Johnson & Johnson para trocar lá? Que alguém ia lá passar lencinho umedecido nele? 38 anos, se não tinha ninguém para jogar na água, imagina para cuidar dele, para limpá-lo, para dar banho, para dar comida. Imagina o sofrimento desse homem. Mas Jesus falou com ele: olha para você, para de olhar para os outros, você está preocupado demais com as bênçãos dos outros, olha para você, se enxergue, vê se enxerga. E ele não falou isso com mal, porque quando ele se enxergou, ele viu a cura, e quando ele viu a cura, ele levanta. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Gideão está cheio de confusão, mas Deus chamou ele. Deus chama por ele. Gideão está ferido, mas Deus levanta. Gideão está limitado, mas Deus o envia. Olha o que Deus tem para mim e para você. Antes de enfrentar Midian, ele ainda precisa enfrentar um altar errado dentro da sua casa. Vocês lembram? Deus falou que tem uma missão para ele. Mas antes, Gideão, você vai lá na casa do seu pai, existe um altar errado na sua casa. Tem um altar errado na casa do teu pai. Tem coisas que têm que ser consertadas. É uma das chaves mais profundas do livro de Juízes, capítulo 6. Das mais profundas, porque antes de Gideão enfrentar o inimigo externo, Deus ordena que ele derrube um altar e corte um poste ídolo na casa do seu pai. Isso é muito sério, porque Israel está querendo a libertação nacional e Deus quer começar com a reforma doméstica. Você quer que o Brasil mude, mas Deus quer começar na sua casa. Não mudou nem na sua casa, você quer que o mundo de sua volta mude. Sua casa está do mesmo jeito, mesma bagunça. E você está, ninguém muda esse país. Começa mudando a sua casa. Até o gato está mandando mais que você. Já pensou? Que negócio é esse? Então Deus fala assim: opa, tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Começa a pôr ordem na sua casa. Isso é sério. Porque Deus quer começar a reforma dentro da nossa casa. Uma reforma doméstica. Israel quer guerra contra Midian, mas Deus começa com um confronto contra Baal. Olha, antes da guerra externa, tem uma guerra interna espiritual para a gente travar aqui. Tem algo para a gente consertar primeiro. Por quê? Deus está falando de um princípio eterno para nós. O problema de Israel não era Midian ao seu redor, era a idolatria por dentro.
O problema de muitos de nós é a idolatria dentro de nossa casa. E você não fica pensando, mas eu não tenho imagem na minha casa. Você está cheio de idolatria também. Tem gente que conhece mais o artista, sabe até o que o cara comeu há 3 dias atrás. Ele não lembra, mas você sabe. E você não sabe um versículo da Bíblia. Sabe um monte de coisa. Sabe até a cor preferida daquele ator fulano de tal. Mas ele não te conhece. Você passa por ele na rua, você sabe tudo dele, olha para ele, seu olho fica até brilhando. Ele passa perto de você como se você fosse um nada, ele não te conhece. E é isso que nós estamos fazendo, estamos idolatrando um monte de coisas e não estamos nos apegando ao nosso Senhor. Muita gente orando, pedindo que Deus remova os midianitas da nossa vida, mas não percebe que temos altares escondidos na nossa casa, altares escondidos no nosso coração, na nossa mente, na nossa cultura e também na nossa família. Não tem problema, não deixa. É criança ainda, dá tempo ainda. Dá tempo não, cuidado, não dá tempo. Não pensa que dá tempo, depois eu conserto. Não conserta. Tudo aquilo que você acostuma te controla. Aquilo que você acostuma e vai deixando começa a controlar você. O inimigo que nos oprime por fora, muitas vezes ele encontra uma legalidade. Sabe por que você está oprimido às vezes por um inimigo? É porque dentro da sua casa já existe uma legalidade. Muitas vezes existe uma legalidade nas pequenas coisas dentro da nossa casa. Gideão ele não pode liderar uma libertação pública carregando uma contaminação privada na casa dele. Deus não permite isso. Deus não negocia com essas coisas de forma alguma. Ele não pode gritar contra Midian e se calar diante de Baal na sua casa. Tem gente gritando contra Satanás, grita contra tudo, mas está se calando para os Baais dentro da sua casa. Dentro dos programas que são passados, dentro das músicas que são tocadas, dentro das dancinhas que são feitas dentro da nossa casa. E nós ficamos calados. E Baal fazendo a farra. Como que a gente vai vencer uma guerra? Você já saiu derrotado quando essa guerra está sendo travada na sua casa e Baal está alojado dentro. Deus não manda ninguém tocar uma trombeta de guerra sem primeiro santificar um altar dentro da nossa casa. Não adianta. Deus não manda Gideão começar pelo exército. Ele manda começar pelo altar. Você tem uma guerra, comece, antes de ir para a sua guerra, a cuidar do altar da adoração da sua vida e da sua casa. Deus fala, vai restaurar o altar. Você vai para a guerra? Vai restaurar o altar. Vai tirar aquela podriqueira lá. Prega fogo em tudo. E levanta o altar para mim. Antes de você ir para a guerra, vai lá consertar. Porque o reino de Deus, a vitória no campo começa primeiro numa adoração interior. A vitória em qualquer guerra começa na sua adoração a Deus. Tem pessoas querendo avanço e Deus está querendo alinhamento. Você está querendo avançar e Deus fala, não, peraí, você não tem condições, do jeito que você está não vai. Se for assim, você vai tropeçar na primeira pedrinha, você vai cair. Não dá. Peraí, vem cá, eu tenho que fortalecer você primeiro. Tem pessoas pedindo poder e Deus fala assim, primeiro eu tenho que te dar santidade. Antes de te dar poder. Tem pessoas querendo promoção espiritual e Deus quer derrubar as coisas que estão competindo com Ele dentro da sua alma. Tem coisas dentro da nossa alma competindo com Deus e Deus fala, não, primeiro tem que derrubar esse Baal. Tem coisas em você competindo, tem coisas que dentro de você que são, para você são maiores que Deus. Então Deus não vai, Deus não entra nessa. Baal mostra um sistema falso de fertilidade e provisão. Baal era o Deus da fertilidade, da provisão. Lembra que os profetas de Baal estavam se batendo, pedindo para Baal mandar chuva? Não foi à toa que Elias foi lá e falou assim, Baal, Deus da chuva, é? Que legal, tá bom, não vai chover mais. Vocês acham que Elias foi estratégico? Vocês acham que Elias tirou isso da sacola dele? Ou pegou Eliseu e falou assim, Eliseu, pega a sua sacola, vou pegar um papelzinho, vou sortear, o que eu vou falar aqui? Não, Elias sabia que Baal era o Deus do trovão, o Deus da fertilidade, da chuva. Ele falou, eu quero ver se ele é mesmo. Não vai chover. Deus mandou Elias falar que não ia chover? Não. Aí Deus olhou e falou assim, Elias está fazendo um negócio interessante aí. Céu, fecha tudo aí, não vai chover também não. Elias falou que não vai chover. O meu servo Elias, que tem um coração pautado em mim, que tem a vida dentro, toda enxertada em mim. Elias falou, vai acontecer, não chove. Fecha o céu, fecha as portas aí, fecha tudo. 3 anos sem chover. Cadê Baal? Cadê Baal? Olha, às vezes vai acontecer uma seca na nossa vida, para que o Baal da sua vida não consiga fazer nada, e você fala assim, é só Deus mesmo.
Então Elias vai e desafia os profetas de Baal. E os Baal estão lá, os profetas. Ai, Baal, manda chuva. Chicote para lá, chicote para cá. Manda chuva, Baal. Chicote para lá, chicote para cá. Estava se machucando o dia inteiro. Chicotada para lá e para cá, pedindo Baal para mandar chuva. Baal respondeu, não. Aí Elias chega, não, gente, agora é minha vez. Já vai ficar de noite já. E vou. Elias pediu, Deus manda chuva primeiro? Não, ele falou assim, cadê o altar? Vamos restaurar o altar primeiro. Aprenderam? Entenderam? Elias vai restaurar o altar. Conserta tudo, coloca as pedras no lugar. Coloca tudo, coloca o sacrifício, manda buscar água, lava, joga, faz tudo. A hora que o altar está restaurado, o sacrifício está no altar, aí ele fala, Senhor, agora mostra que existe um Deus. Ele precisou dar uma chicotada na cacunda? Não! Bastou uma oração de alguém que primeiro restaurou o altar. Antes de fazer qualquer coisa, restaura o altar. E quando ele vai para o Senhor, assim que eu luto minhas guerras. Olha, eu acho que a música foi para Elias. Assim, olha, Elias falou assim, povo do Brasil, povo da Nova Vida, família Nova Vida, lá de 2026, deixa eu ensinar para vocês como que eu luto as minhas guerras. Eu restauro o altar primeiro, depois eu busco o Senhor. É isso que ele queria ensinar para mim e para você. Sempre Deus vai iniciar um novo tempo na nossa vida, confrontando os altares antigos de Baal. Tem altares antigos que têm que ser destruídos para que Deus faça um novo tempo. Não vai ter liberdade plena onde tem ídolo preservado na nossa vida. Não vai ter fogo verdadeiro onde o altar está dividido. Não vai ter vitória sustentada onde a adoração é corrompida. Deus não tem negociação. Não existe isso para Deus. Não existe meio termo para Deus. Gideão, ele vai sim consertar. Ficou com medo, mas foi. Foi de noite. Pessoal, agora eu vou ter que destruir esse negócio de Baal. Ele pegou fogo, quebrou, cortou, fez tudo. O texto mostra que ele fez à noite porque ele teve medo. Tem muitos pregadores olhando para isso apenas como fraqueza. Muita gente fala que Gideão foi fraco. Mas aqui tem uma outra coisa preciosa. Gideão está com medo? Sim, está com medo, claro. Mas agora ele está obedecendo mesmo com medo. Ele está obedecendo. Isso muda tudo, porque coragem bíblica não é ausência de medo. Os homens de Deus, mesmo com coragem bíblica, eles tiveram medo, mas foram. A coragem bíblica é você obedecer, apesar de ter medo. É obedecer, apesar de não entender. Não entendo os teus planos, mas confio. Sim ou não? Eu não entendo o que Deus quer fazer, mas eu vou. Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou revelar para você. Abraão, tchau, 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 estou indo embora. E vai embora, eu não quero nem saber. Mas onde que é essa terra? Eu vou mostrar para você, Abraão. Amém, o Senhor vai mostrar, vou embora. É isso, irmãos. Apesar do medo, apesar de, ele obedece e vai. Deus usa gente que decide obedecer, mesmo com medo. Mesmo com medo. Gideão não é um herói pronto, ele é um homem em processo. Ele é uma pessoa sendo transformada. Isso nos consola muito. Consola porque mostra que Deus trabalha com pessoas comuns como eu e você. Deus pega pessoas comuns como nós. Ele trabalha com pessoas assim, ao mesmo tempo nos confronta. Porque mostra que medo não pode mais ser uma desculpa para você desobedecer. Medo não pode mais ser uma desculpa para a sua desobediência. Ele fala que ele vai andar, olha, eu vou com você, você vai destruir tudo, você vai vencer. O medo até pode acompanhar você no começo da sua caminhada, mas ele não pode governar a sua vida, o medo não pode governar você. Quantas bênçãos você pode ter perdido na sua vida por causa de medo? De medo. Gideão foi de noite. Ele tremia, mas ele obedeceu. E às vezes o primeiro grande rompimento na nossa vida espiritual não vai acontecer quando você está forte, não. Às vezes o primeiro grande rompimento da sua vida é quando você está fraco. Deus fala que a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando você é fraco, você vê, eu não dou conta. Deus fala assim, agora eu posso fazer por você. Agora eu vou com você, eu vou te ajudar, eu vou te levar. Mas acontece que mesmo fraco, quando você decide não negociar mais com o altar errado, Deus vai entrar e Deus vai fazer. Porque quando o altar cai, quando o altar errado cai, as pessoas reagem. O dia que você decidiu adorar a Deus de verdade, muitas pessoas se levantaram contra você. O dia que você decidiu fazer um jejum em consagração, o demônio vem contra você o tempo inteiro, sim ou não?
O dia que você decide fazer algo certo, que você toma a decisão certa, que você decide não se corromper, o inimigo vem com força contra você. Vem ou não vem? Sempre. Ele vai tentar porque você agora tomou a decisão certa e você entrou na rota certa. Na manhã seguinte, a cidade entra em crise. Quem fez isso? Quem foi o danado que fez isso? Quem que derrubou? Quem que fez? Porque aquilo que se instalou por anos como cultura, aquilo que era uma regra naquele local, que era uma tradição, foi confrontado e expôs a escravidão, expôs aquele povo, parecia que era normal, as pessoas queriam matar, mas o pai dele, muito sábio, falou assim, uai, o pai dele também era mineiro, uai, se Baal é Deus, que Baal vai lá e dá um jeito nele, uai. Manda Baal dar um jeito nele, não é Deus? Ele confrontou e entendeu. Isso é uma ironia santa, porque o Deus que precisa ser defendido por homens não é Deus de verdade. Quero te dizer que Deus não precisa ser defendido por você. Ele quer ser adorado, Ele quer ser amado, Ele quer ser seu companheiro, seu amigo. E aqui nós vemos mais uma coisa, tudo aquilo que tem que ser protegido da verdade mostra a sua fragilidade. Deus não precisa ser protegido de nada, porque Deus não é frágil, não é dominado por ninguém. Ídolos não suportam o confronto. A verdade de Deus não precisa de maquiagem. A Bíblia não vai mudar. A palavra de Deus não vai mudar. Tem gente tentando mudar aí. Tem gente tentando uma nova reinterpretação da Bíblia, nova versão, tirando versículos, tirando palavras, tirando entendimentos para colocar uma nova visão. Mas você não muda a verdade. Só porque você quer mudá-la, ela existe e não vai ser mudada. E Jesus disse, ai daquele que toca um iode, que nós chamamos tio. Mude para você ver. A verdade resiste ao escuro. A verdade resiste a qualquer escuridão. A mentira, ela só sobrevive no escuro. A mentira só sobrevive na penumbra. A hora que você acende uma luz da verdade, precisa de uma luz. Pode apagar tudo, eu preciso acender só a luz de um celular. E todo mundo vai enxergar essa luz. Pode estar longe, basta uma luz ser acesa e todos vão poder vê-la. Quando o altar errado cai, a atmosfera começa a ser transformada no ambiente. Quando o altar errado cai, Deus começa a agir. E o nome de Jerubbaal surge agora para Gideão, aquele que contende contra Baal, aquele que luta contra Baal. Irmãos, agora nós começamos a carregar as marcas do confronto. Agora começa assim, agora que você tomou decisão, permaneceu firme, aí o Espírito de Deus começa a revestir. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus revestiu Gideão, porque Deus não chama ninguém para uma missão sem primeiro capacitar. Toda vez que Deus chama alguém para a missão, Ele vai capacitar. Juízes 6,34 fala assim, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito de Deus fortaleceu Gideão. E essa expressão é muito forte, porque a ideia não é apenas uma visitação superficial, foi um revestimento. Ele derrubou um altar do inimigo, ele acaba recebendo o revestimento. E agora sim, primeiro a santificação, depois a capacitação. Primeiro Deus alinha você, depois Deus te dá autoridade. Primeiro você rompe com o que é falso, rompe com o que é mentiroso, depois Deus te dá autoridade. O Espírito de Deus, ele não unge para ornamentar somente o ego de uma pessoa, não, ele unge para você cumprir um propósito. Quando Deus te chamou, foi para você cumprir um propósito. Você foi chamado por um propósito. Tem muita gente querendo a manifestação de Deus, mas não se rende a Deus, não se entrega para Deus. Não tem jeito, quer um espetáculo, mas não quer ser transformado por Deus. Não tem jeito, porque quando você responde à voz de Deus em obediência, Deus responde você com revestimento. Toda vez que você responde sim, Senhor, sim e amém, Deus fala, eu te revisto agora. Sim, amém. Por que amém? Amém significa... Alguém sabe falar o que significa amém? Adonai Melech Neman. Deus é rei fiel. Deus é rei fiel. Quando eles disseram essa palavra, Deus é rei fiel para cumprir as suas promessas. Adonai Melech Neman. Por isso a palavra amém. Sim, o Senhor é rei fiel. E para o Senhor, rei fiel, eu digo sim.
Sempre, porque o Senhor vai cumprir as suas promessas. E aí, meus irmãos, vem Gideão com aquela dúvida: agora, Senhor, como é que eu faço? Eu tenho que ter certeza. Senhor, eu vou pegar uma lã aqui, vou colocar na terra, eu quero essa lã molhada, a terra seca. Aí Deus falou: tudo bem, Gideão. Molha a lã, a terra fica seca. No outro dia, Gideão ainda teimando com Deus, fala: Senhor, eu não quero brigar com o Senhor, não, mas dá para fazer o contrário hoje? Agora eu quero a terra molhada e só a lã seca. Gideão, ele está lidando com a batalha, uma guerra interior também, uma guerra da incredulidade. Pessoas oprimidas, pessoas sofridas têm dificuldade de enxergar aquilo que Deus quer fazer. Pessoas oprimidas têm dificuldade de aceitar até boas notícias. Você quer ser curado? Não tem jeito, porque eu estou aqui, tem 38 anos, você entende? Pessoas sofridas têm dificuldade de receber uma bênção, uma palavra profética. Gideão não está lidando só com a batalha militar, ele está lidando com a guerra interior, com a reconstrução da sua confiança de vida que Deus quer fazer. E isso é real hoje, porque tem gente que ora por uma porta, pede a Deus uma porta, quando a porta abre, fica com medo de entrar. Senhor, me dá isso. Deus abre, escancara na sua frente, pensa: será que é de Deus? Vou ou não vou? Entro ou não entro? Vou passar ou não vou passar? Tem gente que pede restauração, quando Deus começa a restaurar, fala: isso é bom demais para ser verdade, eu vou ficar quietinho, fazer nada não. Está bom demais para ser verdade. Tem pessoas que foram feridas, pessoas feridas por tanto tempo, que elas não conseguem mais esperar sem suspeita. Lembra aquela história? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, já viram? Cachorro ama linguiça, mas a cobra picou ele, mordeu, e fala: agora vai que é uma cobra, né? Está lá a linguiça na frente dele, maravilhosa, aquela calabresa linda. E ele pensa: vai que é uma cobra, vai que é uma cobra disfarçada, não vou não. Né? As pessoas quando estão feridas, elas vivem desse jeito. Mas Deus não apenas te chama para a guerra, Ele também quer curar a sua confiança no caminho, Ele quer curar você desse medo de ser mordido de novo, de ser ferido de novo. Ele trata a sua fé, Ele quer fortalecer a sua percepção e Ele quer firmar o seu coração. Ele quer trabalhar com você por completo. Então Deus começa agora a trabalhar com Gideão, Ele faz tudo e leva Gideão, eu estou quase terminando, Ele leva Gideão, Gideão começa, ele viu agora que era Deus, Deus fez tudo o que Ele queria, fez todas as provas, e Deus manda ele agora chamar todo mundo. Ele chama e junta 32 mil homens. É muita gente. É muita gente. Mas é pouco para lutar contra os midianitas e os outros amalequitas e os homens do Oriente. São 120 mil do lado de lá. 32 mil contra 120 mil, meu Deus. É 1 contra 4. Mas eles não sabiam que no meio dos homens de Deus existiam homens como os gaditas, que um valia por 1000. A Bíblia fala que os gaditas eles tinham uma cara de leão. Quando eles entravam na guerra, o pessoal morria de medo, eles iam na frente. Eles eram poderosos, especiais com o arco, com a lança. E quando eles vinham, eles tinham medo, porque eles tinham cara de leão. O mais simples valia por 100, o mais forte valia por 1000. Meu Deus, como é que eu vou lutar com um homem desse? Eu pensei que era 4 contra 1, agora um consegue lutar contra 1000. E Deus fala assim: esqueceu? Eu tenho uma obra, eu tenho homens preparados, forjados. Deus fala assim: Gideão, essa igreja aí tem muita gente. 32 mil pessoas. Se vocês fizeram alguma coisa, vocês vão achar que foram vocês que fizeram. Vocês vão se gabar da força numerária que vocês têm. Vocês vão se gabar da conta bancária de vocês. Não dá, Gideão. Não dá. Fala que todo mundo que é preguiçoso, todo mundo que tiver medo, todo mundo que for tímido, sai fora. Gideão fala assim: todo mundo que tiver medo aí, tudo que está com medo, gente, são 120 mil homens. O pessoal: 120 mil é. Quantos que nós somos? 32. Minha família, eu nem casei ainda. O outro, eu tô noivo, nem casei. O outro, eu nem colhi minha vinha ainda. Não, volta. Vão 22 mil homens embora. Ficaram 10. Gideão falou assim: o que Deus está me arrumando agora? Estou com 10 mil, são 120 mil do lado de lá. Deus fala assim: Gideão, tem muita gente nessa igreja aí, Gideão. Vocês vão fazer as coisas, vocês vão achar que é a conta bancária de vocês. Vocês vão fazer as coisas, vocês acham que é vocês que vão fazer. Vocês vão conseguir, vão achar que é a espada de vocês, que é o espírito de vocês. Não, Gideão, vamos tirar mais um bocado de gente aí. Tem gente mais. Não dá. O ônibus que eu aluguei para vocês, Gideão, só cabe 300. Mais ou menos assim. Gente, eu estou parafraseando, amém? Tinha ônibus não, hein? Daqui a pouco falar: o pastor falou que tinha ônibus naquela época. Se Deus quisesse, tinha. Mas Deus fala assim: não, tem muita gente, bota esse pessoal para beber água, Gideão. Vê como é que eles vão beber água.
E a Bíblia mostra que aqueles homens que estavam bebendo água, que metiam a cara, que não vigiavam, que não olhavam ao redor, eles não estavam aptos. Estavam mais preocupados com saciar a sua necessidade, a sua sede. Mas havia homens que puxavam a água e traziam água até si. Esses homens eram vigilantes. Deus falou assim, separa esses aí. Gideão deve ter pensado assim, esses aí vão ficar para fora. Tinha 10 mil, separou 300. Gideão deve ter pensado assim, nossa, vou tirar 300. Deus falou, não vou tirar 300, vou tirar 9.700, Gideão. Você está achando que eu vou tirar só 300? Vou tirar 9.000, vai ficar só 300. Gideão pensou, ai meu Deus, agora o negócio lascou de vez. Agora o trem lascou. Como é que eu vou fazer agora? Deus fala assim, é com esses que vocês vão. E a gente chega a uma das partes mais conhecidas da Bíblia, mas talvez uma das partes mais mal compreendidas, né? Porque de 32 mil homens, Deus fala assim, não, está muita gente. Parece um absurdo, né? Parece uma coisa difícil, mas Deus revela a razão. Vocês vão vencer e vão achar que foram vocês. Não, tira um bocado de gente. E aí vem o centro da passagem. Deus não quer só dar a vitória. Deus não quer te dar vitória na sua vida. Não. Deus quer garantir que a glória tem o endereço certo. A glória é para Ele, não é para nós. Deus quer garantir o endereço da glória. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor. Tem coisas que Deus reduz, não é para te enfraquecer. Tem coisas que Deus tirou de você, não foi para te humilhar, te enfraquecer. Foi para purificar a autoria do milagre da sua vida. Foi para quando acontecer você falar assim, meu Deus, isso aí não dava para mim, não foi de mim mesmo, isso é só o Senhor podia fazer isso na minha vida. É isso, às vezes Deus está permitindo muitas coisas saírem da sua vida para você entender que só Ele poderia fazer. E tem algumas perdas na nossa vida que não são abandono, são seleção divina de Deus. Tem diminuições que não são derrotas, são estratégias de Deus. Tem alguns afastamentos que não são por acaso, são intervenção de Deus nas nossas vidas. Tem alguns cortes que não são castigo, vão te fazer de verdade ser protegido e frutificar muito mais. É assim que a gente faz com o pé de manga, lembra? Todo mundo machuca o pé de manga para impedir que a seiva elaborada desça e ela dê mais frutos. Né? Alguém já viu a árvore de manga toda ferida no seu caule? E você fere para que ela possa frutificar mais. Quando Deus reduz, Ele está arrancando do nosso coração uma ilusão de que nós somos suficientes, de que nós podemos, mas nós não queremos isso. Não porque 300 eram impressionantes aos olhos humanos, mas porque agora a vitória seria inconfundivelmente divina. Não era homem. Não tem como 300 vencerem 120 mil pessoas. Quando Deus quer revelar a força dele, muitas vezes ele muda o cenário, ele enfraquece o cenário para ele mostrar que só ele poderia fazer. Deus ele não escolhe apenas quem quer ir. Ele escolhe quem está espiritualmente alinhado para essa missão. Quem está decidido. Deus ainda fortalece Gideão antes da batalha, porque o Senhor sabe exatamente o limite do nosso coração. Quando nós estamos no meio de uma batalha, quando nós estamos numa situação difícil, Deus sempre vai trabalhar conosco. E muitas vezes, enquanto você ainda está tentando se levantar por dentro, Deus já começou a derrubar seu inimigo lá atrás, você nem sabe. E foi assim, Gideão duvidou, Deus falou assim, não, vai lá, pega pura, ou purá, vai lá com ele lá e fica escutando o que os midianitas vão falar. E o midianita falou assim, eu sonhei num pão de cevada lá amassando. Ele falou, isso aí deve ser a espada de Gideão. Deus mostrando para ele que ele ia vencer, e Deus dá sinais e mostra para ele. Deus mostra que aquilo que é pequeno, que é desprezível, muitas vezes consegue vencer uma grande estrutura. Aquilo que você nunca deu valor, o que parece pequeno na sua mão, pode ser uma chave poderosa na sua vida. O que parece pequeno na sua mão, quando você está revestido pela vontade de Deus, pode mudar todo um destino. Aqueles homens receberam várias coisas, receberam trombetas, cântaros, tochas. Isso é muito profundo, porque enquanto o cântaro estava intacto, eles vêm com cântaro e com tochas dentro. Quando o cântaro está intacto, ele não chama a atenção de ninguém. Eles chegam lá para a guerra. A luz estava escondida dentro do cântaro. O fogo estava dentro do cântaro escondido. Nós somos como cântaros e carregamos uma luz escondida dentro de nós. Tem pessoas carregando fogo, mas ainda estão protegidas demais.
estão protegendo demais, têm unção, mas estão preservando demais a própria vida, a própria imagem. Tem pessoas que têm chamada, mas ainda não aceitaram ser quebradas. Quando o cântaro foi quebrado, a luz se manifestou. Quando nós somos quebrados, o reino de Deus, muitas vezes o que revela a luz de Deus em nós, não é a nossa preservação, é quando o vaso é quebrado, é quando nós somos quebrados. Quebra minha vida e me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Quando o cântaro foi quebrado naquela guerra, depois você tem tempo de ler essa história, Juízes 6 e 7, você vai ver que a luz aparece. O mundo quer você com a aparência intacta, Deus quer você quebrado. O mundo quer você guardando a sua aparência externa. Tem brilhos de Deus que só aparecem nas vidas que aceitam ser quebradas. A Bíblia diz que Deus habita junto com quem tem um coração quebrantado. Deus tem duas habitações, no mais altos céus e junto com o coração quebrantado. Eu acho que Deus dorme comigo, acho que Deus habita comigo, porque o meu não é quebrantado, o meu é moído, esfarelado. Eu amo poder estar com a presença de Deus. Pela espada do Senhor e Gideão, eles vão correndo, olha que interessante, pela espada do Senhor e Gideão, Deus te leva para uma batalha e Ele permite que você apareça. Ele permite que você apareça. Não é uma expressão muito rica, né? Pela espada de Gideão, ou só pela espada do Senhor, não. Não é que Deus precisa do homem. Deus decidiu agir na história do homem. Deus decidiu agir na sua história. Deus decidiu agir na sua vida. Deus decidiu agir na sua família para construir uma história. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade que você tem. Muito pelo contrário, Deus convoca você para participar. Deus te convoca para trabalhar junto com Ele. Deus dá direção, o homem responde. Deus libera o poder, o homem se posiciona. Deus garante a vitória. O homem toca a trombeta, quebra o vaso e sustenta a tocha. Olha que coisa maravilhosa. Olha que Deus te chama para tanta coisa preciosa para você fazer. E isso tira toda a nossa dureza, toda a nossa autopreservação. E eu quero tirar algumas lições para finalizar. Deus encontra Gideão escondido. Deus confronta a sua identidade ferida, a minha, a sua. Deus manda derrubar altares errados. Deus o reveste com seu espírito. Deus trata a sua confiança. Deus reduz o exército. Mostra que o inimigo já está abalado. O diabo já sabe que está derrotado. Deus vence com instrumentos improváveis. Minhas armas são louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas guerras. Sim ou não? Louvor e gratidão. Você está preocupado em pegar a espada? Eu quero aquele machado de 5 metros. Eu quero aquela metralhadora. E Deus fala assim: você só vai louvar e cantar. Quebra o vaso, se quebre, se entregue e começa a louvar o meu nome. Começa a me agradecer e deixa o resto comigo. Deus não quer apenas tirar você do esconderijo. Ele quer tirar um esconderijo dentro de você. Ele quer te libertar, quer te liberar. Porque uma pessoa pode sair do lagar e ainda carregar uma mentalidade de esconderijo. A pessoa pode vencer uma guerra e ainda continuar pequena por dentro. A pessoa pode ter um milagre externo e não ser transformado por dentro. Deus não quer isso. Acender a luz escondida é fazer você entender que a glória é do Senhor. E Deus quer trazer você para este mundo, para esse universo. Você pode estar no seu lagar emocional, no seu lagar ministerial, no seu lagar espiritual, mas o Senhor ainda entra nesses lugares apertados para chamar gente pelo nome. Ele chega nesses lugares apertados para chamar você pelo seu nome. Ele chega e fala Davi, ele chega e fala Samuel, ele chega e fala Ederson, ele chega e fala Marcelo. Ele começa a chamar cada um pelo seu nome. Ele chama você pelo seu nome e fala assim: sai desse lagar onde você está. Tem cortes nas nossas vidas que são cirúrgicos, e toda cirurgia é para ser curativa. Tem diminuições que Deus faz e fez na minha vida, na sua vida, que foram estratégias. O vaso precisa ser quebrado para a luz de Deus aparecer. Eles escondiam a luz dentro dos vasos. Quando eles são quebrados, a luz aparece. Deus quer isso em nós. São capítulos que nós lemos sobre um homem forte, sobre uma mulher forte,
sobre pessoas fortes. São capítulos sobre o Deus poderoso que pega uma pessoa fraca, trata a luz interior dessa pessoa, derruba os altares errados dessa pessoa, reveste essa pessoa com seu espírito, reduz os seus apoios humanos. Ele tira todas as suas ajudas, tira todas as pessoas que você poderia se apoiar nelas e leva você para uma vitória que só pode ser explicada pela mão de Deus. Ele faz tudo isso, ele bagunça a sua vida para falar assim: isso aí somente eu poderia fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer. Gideão não venceu porque era suficiente, ele venceu porque no meio de todas as lutas ele decidiu obedecer. Esse é o segredo da vitória de Gideão. Talvez essa seja a palavra mais urgente nessa noite. Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos. Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente que se renda, gente que o obedeça, gente que o busque, gente que derrube Baal, gente que aceite o processo, gente que pare de confiar no número, na conta bancária, gente que aceite ser quebrada, gente que tenha coragem de tocar a trombeta, gente que deixe a luz de Deus aparecer. Talvez aqui hoje esteja cheio de pessoas vivendo exatamente como Gideão, pessoas que estão vivas, mas estão escondidas, pessoas que têm chamado, mas que estão acuadas, pessoas que têm promessa, mas que estão cansadas, pessoas que têm potencial, mas estão debaixo de uma opressão, pessoas que têm unção, mas que ainda têm altares errados que precisam cair. Talvez a sua luta não seja apenas como contra uma Midian. Talvez Deus esteja dizendo para você: antes de eu mudar a guerra da sua vida, eu quero mudar o altar dentro do seu coração. Antes de mudar a sua guerra exterior, eu quero mudar a sua guerra interior. Talvez Deus esteja reduzindo coisas na sua vida e você pensou que era abandono. Ai, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus me largou, minha família está sofrendo, está todo mundo sofrendo. Mas hoje Deus quer falar para você assim: não é abandono, é uma estratégia. Eu estou retirando da sua vida o que ia roubar a minha glória. Eu estou tirando da sua vida o que te afasta de mim. Talvez o seu vaso esteja sendo quebrado. Você chamou isso de dor. Ai, 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 está doendo. Mas o céu está dizendo assim: é assim que a tocha vai brilhar, é assim que o fogo vai aparecer. Eu vou quebrando tudo e a luz vai aparecer. Deus hoje está chamando homens e mulheres para saírem do esconderijo, para derrubarem os altares errados. Deus hoje está chamando homens e mulheres para abandonarem a autossuficiência. Eu posso, eu vou dar um jeito, eu consigo. Hoje eu quero dizer: eu não sou autossuficiente, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu quero dizer: faça isso. Diga para Deus: Deus, eu não consigo, me ajude a melhorar. Sem ti eu não consigo mais, me ajude a melhorar, Senhor. Deus chama pessoas para aceitarem o quebrantamento, para entrarem numa estação de obediência, e só assim você vai ter vitória. Se você entende que essa palavra é para você e deseja dizer: Senhor, derruba os altares errados em mim. Vamos ficar de pé? Se você tem isso na sua vida, se você acha: Deus, tira de mim a mentalidade do medo, Deus, tira de mim aquilo que for necessário ser retirado, quebra o vaso, Senhor, mas não deixa a luz apagar. Olha que coisa maravilhosa. Quebra o vaso, mas não deixa a luz apagar. Eu quero te convidar, como um ato profético. Eu queria que nós nos movimentássemos como um ato profético. Sairmos do nosso lugar e vem orar, vem para frente, vamos orar aqui na frente. Eu te convido a vir para frente, vamos orar. Venha para o altar. Hoje não é noite de ouvir sobre Gideão, hoje é noite de chamar os Gideões que vão sair do esconderijo. Vai sair todo mundo do esconderijo. Hoje não vai ficar mais nenhum Gideão no esconderijo. Todos nós, cadê a música? Vamos sair os Gideões dos esconderijos. Hoje é dia de gente sair. Esse movimento que você fez hoje é para você sair falando assim: eu estou saindo do meu esconderijo. Eu saio desse lugar com temor e com sinceridade diante do Senhor. Hoje não é noite de ouvir sobre Gideão. Hoje é noite de você romper com Baal. Deus agora vai revelar para você os altares de Baal que precisam ser removidos. Hoje é noite de deixar a luz de Deus aparecer na sua vida. Hoje é noite de você fazer entender
que quando Deus reduz coisas na sua vida, Ele não está te destruindo, Ele está revelando que a vitória não vai vir de você, a vitória vai vir dEle. Ele está tirando todos os seus amparos, os seus sustentos, para dizer assim: eu te sustento, eu te conduzo, eu te levo à vitória. Porque o mesmo Deus que encontrou Gideão naquele lagar, Ele encontra com você agora, neste momento. Ele fala com você neste momento: eu sou contigo e vou te levar à vitória nessa batalha. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós, para você onde você estiver. Saiu do lugar, esteve diante dele e correspondeu ao chamado. Deus, nós queremos apresentar cada uma dessas vidas aqui na tua casa, todos os presentes que agem como Gideão em obediência. Que o Senhor possa revelar para cada alma, para cada coração, para cada mente, os altares de Baal que precisam ser derrubados. Meu Deus, reconstrói a autoestima, o coração dos teus filhos e das tuas filhas que foram machucados e que foram feridos, mas o Senhor está aqui para restaurá-los, para curá-los, para reerguê-los. Meu Deus, tira todo o excesso, todo o peso, toda a bagagem desnecessária, todo o lixo espiritual seja arrancado agora pelo poder do nome de Jesus. Toda a repressão do inimigo, toda a opressão diabólica, todo o medo, toda a angústia, todo o espírito de depressão, todo o espírito de Baal, todo o trovejamento de Baal, nós declaramos derrotados agora em nome de Jesus Cristo. Os sonhos do Senhor para cada um deles seja restaurado, a força seja restaurada, que estes homens e essas mulheres sejam revestidos do teu Espírito e que eles compreendam que a vitória vem de ti, a vitória vem do Senhor. A vitória não está nas nossas mãos, não está em nossos braços, mas está em nossos corações, um coração obediente, um coração rendido ao Senhor. Meu Deus, nós queremos profeticamente declarar a bênção do Senhor sobre cada um aqui nesta noite que ouviu a tua palavra e que recebeu a tua palavra. Restaura estes corações, restaura essas vidas, restaura, meu Deus, o altar do Senhor nas suas casas, nos seus corações, e que eles sejam fortalecidos e que saibam que esta guerra não depende deles. O Senhor é quem vai dar vitória. Coloca neles a certeza de que o Senhor continua cuidando de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique de pé e tome posse da sua vitória. E vamos dar toda a honra a Ele, cantando bem forte para Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, ao Senhor Jesus, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Volte para o seu lugar sabendo que você está revestido agora. Você recebeu uma nova armadura. Você recebeu agora uma promessa de vitória. E que muitas coisas serão arrancadas, mas porque o Senhor vai te sustentar, vai te carregar, vai te levar, vai te fortalecer em todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?